E já começamos o Headline News com uma denúncia exclusiva do repórter Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo. Conta pra gente qual é essa denúncia. Olá, Cláudia, você uma ótima semana. Quem nos acompanha aqui no Headline na Jovem Pan. Nós conversamos com um ex-assessor do deputado André Janones, numa entrevista longa e exclusiva aqui à Jovem Pan News. Esse ex-assessor relatou diversos assédios, comportamentos, na verdade, ali do deputado André Janones e, além disso, segundo esse ex-assessor, um esquema de rachadinha que também funcionava. O que nós vamos entender, essa história que aconteceu, iniciou na noite de ontem, quando o deputado André Janones, nas redes sociais, começou a conversar com um jornalista, dizendo que esse jornalista estava fazendo contato com os seus ex-assessores, os seus ex-funcionários e, inclusive, oferecendo até dinheiro para tentar ficar sabendo de qualquer informação, para tentar receber alguma informação em relação à sua conduta na Câmara dos Deputados. Segundo essa entrevista à Jovem Pan, esse ex-assessor afirmou hoje que lá em 2019, quando tudo começou, quando André Janones chegou na Câmara dos Deputados, houve uma espécie de uma reunião. E nessa reunião houve ali uma informação que haveria um planejamento de campanha, um planejamento do futuro, e aí seria necessário uma ajuda financeira. Segundo esse assessor de André Janones, essa ajuda financeira seria de fato uma espécie de uma rachadinha, é o que nós vamos acompanhar. Esse assessor revelou à nossa equipe que entre esses assessores, uma equipe na verdade, um servidor recebia cerca de R$9 mil e ficava somente com R$5 mil. Vamos acompanhar o que ele disse à nossa equipe. Submeteram ao jeitinho, né? E ele contando que recebia em torno de R$9 mil e repassava em torno de 60% do salário, ou seja, R$5 mil. Os áudios estão aí. Colhi essas informações e outras informações porque, infelizmente, é um arrependimento que eu vou levar para o caixão, é ter apoiado um cara que se dizia do povo, como foi falado no áudio por um dos que participava 100% da situação, aliás, que é vítima o quanto antes, porque era coagido, porque se não fizesse era mandado embora, né? Mas o dinheiro chegava, a pessoa fazia o saque, o dinheiro era repassado em espécie para a também assessora na época e hoje prefeita da cidade de Tuiutaba, Leandra Guedes. Era isso que estava acontecendo. Bom, esse é um recorte, a gente continua entendendo essa história então do esquema de rachadinha. Antes de ouvir o que ainda revelou esse ex-assessor, eu tive acesso a outras imagens de uma conversa no grupo de WhatsApp entre o deputado André Janones e os seus assessores, a sua equipe na verdade. Essas imagens revelam o comportamento entre Janones e os seus assessores, a forma que ele chamava diversos xingamentos e entre ali ele chegou um certo dia ordenar que uma superior, uma funcionária emitisse uma advertência de forma geral, em toda a equipe por conta de uma conduta. E aí ele reclamava que não estava sendo respondido, que as pessoas não tinham o conhecimento, que eram analfabetas. Isso foi realmente o que diz o deputado André Janones e estão em diversas conversas. O que é importante ressaltar, Cláudia, que essas informações, elas estão nos autos de uma denúncia que foi já levada ao Ministério Público Federal lá no interior de Minas Gerais. Em relação a esse esquema de rachadinha, esse ex-assessor revelou à nossa equipe um tipo de ameaça, um receio por conta de quem era essa mulher que recebia o dinheiro em espécie, após o assessor receber o seu salário e realizar a devolução. Vamos ouvir. Indiretamente, o Pinheiro, rola muita coisa, você tá entendendo? A gente se sente acuado,
É uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, né? É uma cidade pequena, então lá todo mundo sabe onde eu moro. Eu praticamente hoje eu vivo refém dentro da cidade onde eu moro. E o menino que vamos dizer, eu interroguei, ele é secretário de meio ambiente da cidade. Eu vivo amordaçado, eu vivo, de certa forma, refém. Muitas das vezes eu não posso lutar, fazer o que está certo. Eu ainda ressalto que essa é uma longa entrevista. Ao longo de toda a edição do Headline, a gente volta a repercutir este assunto. Volto com você no estúdio, viu, Cláudia?